Filmando aqui esse vídeo para falar um pouquinho do Mundial de Roundnet, esse segundo Mundial que aconteceu em Londres. Fiz algumas anotações aqui atrás, então em alguns momentos eu vou ler, né? Mas esse é um vídeo bem extenso que eu quero passar por todas as frentes. Eu vou misturar um pouco aqui das personas, né, que eu atuo, que eu faço, né? Então vai ter um pouquinho do Tatsu que faz parte da Internacional, vai ter um pouquinho do Tatsu que foi como pessoa da ABR que ajudou a organizar, um pouquinho do técnico, um pouquinho de eu mesmo, né? Marido da Nath, filho da Neide. Vou misturar um pouco de tudo. Eu espero seguir a ordem que eu planejei. Então aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, eu vou colocar a minutagem de cada assunto, para caso você que quiser só ouvir uma coisa ou outra possa se localizar aqui embaixo, tá? Então esse é um vídeo para todo mundo, amigos, amigas, parentes, atletas, enfim, para todo mundo que quiser saber um pouquinho sobre como foi esse campeonato na minha visão, tá? Vão ter algumas críticas aqui, vão ter alguns elogios, vão ter muitas, quase todas percepções pessoais, tá? Mas eu acho importante trazer todo esse relato, tirando quando os meus cachorros resolvem latir, mas até para posterioridade. Eu vou ter que pausar aqui porque tá preciso controlar os cachorros, só um segundinho. Então vamos lá. Acho que começar principalmente falando da parte que envolve eu estar junto com dentro do board, né, que eles falam, da Federação Internacional de Roundnet. Então antes do campeonato a gente tinha reuniões quinzenais para tratar de alguns assuntos, né, diversos, mas a maioria deles voltadas para o Mundial. Hoje faz parte da Associação da Internacional o Frey, que é da Bélgica, o Maxi, que é da Alemanha, o Amir, que é não lembro de onde ele é, mas acho que ele é de Hong Kong, ou Taiwan, desculpa, não lembro, o Jack, que é dos Estados Unidos, e eu, que sou do Brasil, né? Cada um representando a sua região, e a Europa com dois representantes por conta da quantidade de países que jogam lá, né? Eu desde o começo queria estar bem envolvido em qualquer coisa relacionada ao Mundial, e eu sentia algumas faltas de informação, principalmente vindas da Roundnet Grã-Bretanha, né? Que eu posso acabar chamando de Roundnet Inglaterra ou British, enfim, mas é da Grã-Bretanha, né? Eu às vezes sentia que a comunicação não era muito frequente, a gente ficava perdido um pouco às vezes, e eu sentia muita falta de ter datas, né? Data para colocar, enviar a seleção, data para convocação, data para definir as duplas, e eu sempre bati muito nessa tecla. Mesmo assim, achava que as prioridades maiores estavam sendo outras. No final das contas, as convocações aconteceram, eu ajudei bastante na centralização dessas informações, adivinhem, em planilhas, né? E acho que meu trabalho prévio foi muito bom, né? Com toda a modéstia, acho que dentro do que dava para eu fazer eu ajudei bastante, né? A gente discutiu bastante sobre programação, muito próximo do evento a gente estava discutindo a programação. Acho que aqui teve um problema, porque mais para frente eu vou falar do que aconteceu sobre a programação, né? Mas eu dei algumas ideias de, por exemplo, juntar todas as finais no mesmo dia, ao invés de fazer um dia com a final do misto e depois outras finais nos outros dias, né? Outro assunto que eu acho que demorou bastante foi a questão de premiação, de troféu e medalha. Então, foi falado sobre isso, se eu não me engano, um mês e pouco antes do Mundial. E aí, graças ao Alex, nosso Alex Brasil, né, do Brasil, ele conseguiu fazer o troféu, ficou maravilhoso. Mas também eu vi que não existia essa preocupação com troféus e medalhas, né? As medalhas super simples, melhor que nada, óbvio, porque no outro Mundial não teve, ou se teve era uma medalhinha de honra ao mérito. Mas ainda acho que dava para fazer coisas melhores se tivessem ficado atento com isso, né?
Eu acredito que existia uma certa divisão entre coisas da Internacional e coisas da Roundnet Grã-Bretanha, mas isso não era também 100% claro, né? E aí, de repente, falou, e tá, e as premiações, e as medalhas? E aí a gente saiu correndo, a Grã-Bretanha resolveu a parte das medalhas e a Internacional resolveu a parte do troféu, tá? A gente teve muitos formulários, né, que a gente coletava informações, só que como qualquer evento a gente acaba pedindo a mesma informação várias vezes, e eu acho que o uso da plataforma do Fuengo poderia ter sido melhor se a gente tivesse planejado melhor para algumas informações, né? Então, quando a gente faz o pré-registro da seleção, a gente fica um pouco ali na dúvida de que informações coletar, e a gente acaba coletando poucas informações. E aí quando faz o Fuengo oficial do evento, aí a gente coleta bastante informação, mas mesmo assim faltaram algumas coisas, como por exemplo, quando você inscrevia uma dupla individual é quando é apenas uma dupla, porque depois a gente tinha a equipe, né, que era formada de 5 duplas. Então quando a gente inscrevia apenas uma dupla, a gente só colocou como máximo de 2 usuários. E aí, durante o campeonato, a gente precisou acrescentar mais um para que outras pessoas pudessem colocar o resultado, né? Mesma coisa nos squads, né? Eram 5 duplas, 10 pessoas, mas às vezes tinha essa figura do team manager, que era como se fosse team manager é literalmente um gestor de time, né? Então, era a pessoa que ia lá, passava algumas informações e tudo mais. E eu também acho que demorou para a gente criar, por exemplo, um grupo do WhatsApp com os team managers. Isso foi feito muito para frente, muito perto do evento, sendo que era algo que a gente podia ter feito meses antes e reforçado algumas comunicações, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, né? E aí minha função principal também ali, acho que tirando as tarefas que iam ficando para mim, era deixar os países latino-americanos dentro das informações. Então eu estive em contato com o México, a Colômbia e o Chile o tempo todo, né, falando sobre quando que tinha que mandar quais informações, sobre pagamento, sobre os sets que a Spikeball deu pra gente. Então eu acho que nesse ponto eu também fiz um bom trabalho, eles me elogiaram bastante. E eu acho que na verdade essa era a grande função de alguém que está representando a América do Sul e aí acaba puxando o México ali pra gente, né? Acho que basicamente antes do campeonato essas foram as coisas que eu tive que fazer em relação ao internacional. Claro que eu trazia alguns spoilers para os brasileiros, né? Falar, gente, a gente está conversando sobre isso, a gente está conversando sobre aquilo, talvez aconteça isso ou aquilo. O formato do campeonato em si já estava definido antes de eu entrar na internacional. E como que era esse formato? Eram 2 duplas masculinas, 2 duplas femininas e 2 duplas mistas por país, que jogavam ao mesmo tempo, então nenhuma pessoa podia jogar o masculino e o misto ou o feminino e o misto, por exemplo. E equipes de 5 homens, 5 duplas masculinas e 5 duplas femininas, de 3 a 5, né? Isso já estava definido, então era basicamente o individual e o squad, né? E o squad que era o glamour, né? A competição maior e tudo mais. Que fica aqui até a minha sugestão, minha ideia, que conversando com outras pessoas, que eu acho que não precisava ter o campeonato individual no próximo Mundial. Poderíamos ficar apenas com os squads. Mas enfim, isso daí eu posso retomar mais pra frente no vídeo. Beleza? Continuando na internacional ainda, uma outra coisa, falando agora sobre o pré-evento, eu digo ali, o campeonato começou na quinta, quarta e terça-feira, né? Então terça-feira eu fui pro local do campeonato. Aqui fica uma outra coisa que aconteceu que não foi muito legal, que meses atrás eu mandei uma mensagem para falar que eu queria ir de voluntário para ajudar, e aí me falaram que a partir de segunda o pessoal estaria lá e que teria alimentação e hospedagem inclusa. Então eu falei, pô, não vou gastar com alimentação nem hospedagem segunda, terça e quarta. Uma semana antes do Mundial, 2, enfim, muito pouco tempo antes, falaram que ia ser a partir de terça e não ia ter
alimentação, só hospedagem de terça para quarta. Então isso me incomodou bastante, era um gasto que eu não estava prevendo. Claro, isso fez com que eu pudesse aproveitar a cidade de Londres um dia antes, mas não estava dentro do meu planejado, né? Tive que fazer muita coisa correndo, tive que pegar a hospedagem de última hora, a gente sabe que isso fica mais caro, é... mas tudo bem. Cheguei lá na terça-feira, basicamente a gente montou muitos sets, né? A gente montou quase 200 sets de round net ali da Spike Ball. E eu senti que a pegada não sei se dos gringos em geral, mas pelo menos da Grã-Bretanha ali, tava muito relax para preparação do Mundial, né? Ah, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e num pace muito devagar. Tanto que os voluntários foram dormir 1 da manhã de quarta para quinta, de quinta para sexta, porque tinha muita coisa para fazer, né? Eu acho que ao mesmo tempo que as coisas são tranquilas, são tudo na camaradagem, todo mundo muito feliz fazendo, eu senti uma falta ali, talvez, de profissionalismo nessa questão, né? Não sei se porque eu sou muito chato para essas coisas, né? Acho que alguns de vocês que estão vendo aí já sabem que eu fico muito pilhado quando eu tô organizando as coisas, mas eu senti isso, né? Tinha um grupo ali de uns 20 voluntários, no primeiro dia tinha até menos, mas ao longo do campeonato acho que chegou a 20, 25, o que foi muito bom para fazer tudo acontecer, né? E aí também foi criado vários grupos no WhatsApp, um para o pessoal que estava de voluntário, um com team managers, um com todo mundo. E também esse grupo, eu acho que faltou uma explicação maior de como eles iam funcionar. Tinha uma questão ali de permissão de convidar pessoas que estava bloqueada, né? E aí eu tive que perguntar, falei, pô, não consigo colocar os brasileiros. Ah, vê agora. Então, assim, um detalhezinho que ficou de última hora. Acho que se a gente tivesse visto isso com semanas de antecedência, a gente não teria esses problemas, né? E eu não vejo problema da gente criar esses grupos antes, até para já criar uma integração e tudo mais, né? O que eu acho legal de ver as bastidores de um evento desse tamanho são algumas coisas que eu anotei aqui. Então, por exemplo, chegou muita coisa de papelaria, né? Então, muitos panfletos, muitas bandeirinhas, aqueles adesivos para colar em banners, muito banner mesmo para amarrar, camisetas para observador, camisetas para os campeões, camisetas para os voluntários. Eu tenho a minha aqui também, né? E também observar muito a questão da transmissão, cara. Como a transmissão de um evento desse tamanho é bizarra, porque na Bélgica, quando eu cheguei para ver, já estava tudo pronto, e dessa vez eu vi o pessoal montando, né? Muito fio, muito cabo, muita conexão. Tenho filmagens, né? Posso postar depois algumas coisas. Mas é muito legal, assim, é uma parte que me encanta bastante, que me deixa, caramba, olha que legal fazer um evento desse tamanho, né? Acho que também as transmissões ficaram um pouco a desejar a questão de comunicação, o que ia ser transmitido. É óbvio que tem coisas que são definidas só ali na hora do vamos ver, mas tinha coisas que dava para ter sido comunicada antes, né? Inclusive fiquei sabendo de um de um BO interno, que o segundo dia de jogos começou com a transmissão mais tarde, porque o primeiro dia passou da carga horária permitida para o pessoal trabalhar, mas eles trabalharam, né? O cara me confidenciou, ele falou, a gente foi impedido de trabalhar tantas horas, né? Ia dar uns BO lá, né? Essa é a grande real. Então acho que é isso. Antes do campeonato aconteceu tudo isso, a marcação do set do No Hit Zone, do saque foi feito com uma máquina, um robozinho lá que pinta o chão, é um robozinho da própria universidade que a gente ficou hospedado, já vou falar do local. É muito legal, mas toda noite precisou ser refeito algumas marcações, o que fez com que os voluntários, principalmente da IRF, e aí nesses casos eu não me incluí, porque a minha participação como IRF acabou assim que os brasileiros começaram a chegar. Acabou entre aspas, porque mesmo depois eu continuei fazendo algumas coisas bem pontuais. Acho que eu, sempre que tentei fazer alguma coisa para a IRF, acabei me confundindo com algumas coisas, não tive uma atuação legal. Fiz várias perguntas que a resposta foi: a gente já falou sobre isso.
Então eu vi como difícil estava sendo conciliar tudo, né? Tentei puxar alguns resultados do tipo, vamos galera, vamos jogar, sendo que talvez eu tivesse que estar realmente cuidando, olhando o time Brasil. Então, essa questão de às vezes tentar agradar a todos me deixou, no final eu olho como uma coisa ruim para mim. Eu não consegui dar atenção 100% para nenhum dos dois lados. Talvez as pessoas não tenham percebido, mas eu me senti um pouco sobrecarregado mentalmente nisso, e uma culpa totalmente minha, porque eu já tinha falado que eu não ia fazer as coisas para IRF, para Internacional, e fui lá e fiz, né? Bom, mas acho que foi isso, tá? Agora, próximo assunto, falar um pouco sobre o local, né? Aonde foi realizado o campeonato. O campeonato foi realizado dentro de uma universidade chamada Surrey, Surrey, numa cidade chamada Guildford, perto de Londres, dá mais ou menos 1 hora e pouquinho de Londres, do centro de Londres. Com uma instalação esportiva muito bacana, tinha 2 campos de rugby gigantes, enormes, que a gente não podia usar, porque senão a gente ferrar todo o campo. Mas tinha um campus à parte ali, outros campos paralelos que dava pra gente jogar. Basicamente tinham 4 campos, né, o 1, 2, o 3 e o 4, onde foram divididos os jogos, né? Então, no primeiro dia jogou masculino, feminino e misto, e um dos campos ficou vazio. No dia dos squads, o masculino ficou no 1-2 e o feminino ficou no 3-4, por exemplo. A única questão é que, começando por essa parte de campo, né? Entre eles, então, eu vou ver se eu tenho saco de botar a figura aqui, mas acho que eu não vou ter, tá? Então eu vou meio que desenhar na mão aqui. O campo 1 e 2 era aqui, o campo 3 e 4 era aqui, e aqui era o que eles chamavam de zona do fan, ou fan zone, que era onde tinha os recados, onde tinha abertura, onde tinha a premiação e etc. Então, 1, 2, o fan zone aqui, o 3, 4, e aqui assim tinha um campo sintético, que era onde estava fazendo as transmissões, né? O microfone, o sistema de som, estava nesse local central, e não dava para ouvir nos campos de jogos, né? Era distante o suficiente para não ser ouvido. Então a comunicação estava muito ruim, a questão de ficar reforçando para o pessoal não atrasar os jogos também foi ruim. Pra gente ir de um jogo pro outro, por exemplo, se queria sair do masculino pro feminino, tinha que andar muito, né? Então isso acho que prejudicou um pouco a experiência, cansou bastante quem tava lá rodando de um lugar pro outro. Pra gente que tinha uma torcida ali de 10, 15 pessoas, a gente, tipo, se dividisse era pouco, mas se ficasse todo mundo junto, era um deslocamento muito grande entre um e outro, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, era um lugar muito bom, tá? Mas teve esse pequeno problema, que, enfim, não tinha muito como contornar, né? Acho que isso são detalhes, tá? Não falaria... Se eu olhasse, tipo, um evento desse tamanho e falasse, não pode ser de jeito nenhum, não falaria isso, né? Mas aconteceu isso de serem lugares um pouco distantes, né? Nessa fan zone que eu falei, nessa zona do fã, eu gostei porque lá tinha food truck, lá tinha tenda médica, lá tinha o palco que foi feito a semana de abertura, encerramento e as premiações. Lá tinha uma barraquinha da Spike Ball vendendo coisa que não teve no Mundial da Bélgica, não tinha nada vendendo lá. E dessa vez tinha coisas personalizadas do Mundial, o que eu acho que é importante você ter algum produto oficial ali, né, do evento, para você levar para casa, para você ter de recordação. Tinha uma barraquinha também da Roundnet British, né, da Grã-Bretanha. E acho que era isso que tinha lá, né? Então era um lugarzinho legal, era um lugar onde as pessoas se encontravam, tá? Eu gostei bastante desse conceito ali, né? Eu acho que tem que ter. O que mais que tem? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tinha uma barraquinha de massagem também nessa fan zone, que era legal, né? Eu não usei, eu não vi nenhum brasileiro usando, mas tinha lá um lugar com umas macas e tinha uns profissionais lá. Tinha um lugar com água, e aqui vem uma outra crítica muito grande que eu acho que assim não pode acontecer de jeito nenhum no evento desse. Era um lugar onde você pegava garrafas d'água, tinha um controle de X garrafas por pessoa, né? Desculpa. Mas no primeiro dia as águas não chegaram. As águas atrasaram um dia.
E, de novo, isso não pode acontecer de jeito nenhum, tava muito calor. As pessoas, elas compraram muita coisa no mercado, as pessoas bebiam da torneira, que acho que tinha muita gente que bebia, acho que é normal lá, mas tinha que ter um deslocamento a mais, né? Então aqui é um ponto super negativo pro que aconteceu, né? Falando do local agora, sem falar dos campos. Você poderia pagar um valor para dormir no local da universidade, ou você poderia arranjar um hotel por conta. Tinha um hotel muito perto lá, né, do campo, muito perto mesmo, e tinha a hospedagem da universidade. A hospedagem em si maravilhosa, eram quartos individuais, uma cozinha comum que dava para você juntar a galera, ficar resenhando, fazer reuniões ali de times e etc. Porém, existiam 2 lugares para dormir. Um muito perto desses campos e um a 30 minutos andando. Tudo dentro da universidade, uma universidade bem grande. Então, tipo, a galera que ficou nessa outra quase não teve muita interação com a galera que ficou perto do campo. Tirando o jogo, quase não teve essa interação. Então você não via essas pessoas passando no corredor durante o dia, a noite, ou muito cedo, né? Só durante os jogos ali, né? Também não sei, não tinha muito o que fazer, foi a alternativa que eles tinham, mas eu acho que teria que ficar todo mundo no mesmo lugar se a organização oferece essa possibilidade, né? Perto do local oficial. O Brasil ficou perto, isso foi bom, não ficamos lá longe, porém eu fiquei no quarto junto com o pessoal da Internacional e os brasileiros ficaram a uns 4 minutinhos andando da onde eu tava. Tranquilo, eu fui lá, tava lá mais do que no meu quarto mesmo, então isso não incomodou, não atrapalhou muito. Perto desse local tinha um mercado grande, 5 minutos andando, 7 minutos andando, onde a gente comprava guloseimas, cerveja, água ali para levar para as nossas habitações e, enfim, comer um pouquinho ali quando dá uma larica, ficar à noite conversando, tomando uma. Em relação a isso, muito bom ter o mercado bem perto, muito bom mesmo, né? E acho que é isso, da hospedagem, acho que foi isso, né? Deixa eu ver se eu vou falar da alimentação agora ou não. Deixa eu ver. Não, é o próximo tema. Então, sobre o local é isso. Fechou? Vamos agora falar sobre como foi durante o campeonato, né? Então, falei que o campeonato começou numa quinta-feira, mas todo mundo chegou na quarta. Então, quarta foi o dia de chegada, quinta, sexta, sábado foram dia de jogos e domingo foi o dia de finais dos squads, em que nós brasileiros não jogamos. Então, a gente jogou quinta, sexta e sábado. E domingo já encerrou o evento. Então, a gente dormiu lá de quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo. Foram 4 dias e 4 noites, basicamente, lá, tá? Que quarta-feira também tinha que chegar à tarde. Começar aqui pelo que eu anotei, que aí fica mais fácil para eu não ficar inventando muito. Então, na quinta... Eu preciso falar um pouco da quarta-feira. Eu não anotei isso, mas eu preciso falar. Quarta-feira, o pessoal foi chegando. O que eu achei bom é que o check-in pôde ser feito por país. Então, eu fui lá, peguei todos os cartões para entrar no quarto do Brasil. E à medida que o pessoal foi chegando no nosso grupo do WhatsApp, eu ia entregando. Eu que dividi lá os quartos, né? De acordo com algumas coisas que eu já tinha feito antes. Acho que ficou tudo bom, não vi ninguém reclamando. Se reclamou também não falou pra mim, então tá tudo bem. A gente ficou basicamente em um prédio, só que como não cabia todo mundo no mesmo prédio, a gente teve que ficar em outro prédio. Esse outro prédio ficou a mãe do Renan, a mãe da Thay e o pai do Alê, né? Era mais perto do campo e tinha elevador, então acho que foi uma decisão acertada, né? O prédio que a gente ficou, que a galera ficou, que os atletas ficaram, não tinha elevador e a gente estava no primeiro e no segundo andar, tá? A gente ocupou 4 instalações, cada instalação com 6, 7 ou 8 quartos, né? A gente no total foi com 30 pessoas. E aí esse dia rolou muito pick-up, né? O pessoal já foi integrando com outros países, já foi jogando e tudo mais. Chegou na hora da janta, não me lembro como é que foi a janta daquele dia, mas pelo que eu lembro foi tranquila.
Mas aqui já começam algumas coisas, porque quem estava hospedado nesse lugar perto do campo jantava perto do campo. Quem estava hospedado no lugar longe do campo jantava longe do campo. E aconteceu de pessoas não terem essa informação e pessoas de longe do campo jantarem no lugar do campo. Isso deu uma lotação, isso deu problema, deu BO para British Roundnet. Então isso daí não foi legal, né? E aí eu já falo mais de BOs de alimentação. Agora sim, vamos para quinta-feira. A abertura foi super corrida. Fizeram lá coisa em meia hora. Olá, bem-vindos. Aqui tá isso, aqui tá aquilo. Nesse momento eu apresentei o troféu que o Alex fez. Os brasileiros não sabiam. Todo mundo ficou surpreso. Consegui manter esse segredo da galera. Mas foi muito rápido, muito corrido. Eu acho que uma abertura de um evento desse não pode ser corrido, não precisa ser rápido. Acho que precisa dar tempo necessário para falar onde eles estão. Eles estão, tipo, num campeonato mundial, sabe? E aí dali a gente foi jogar, né? Que nem eu falei, foi o individual masculino, individual feminino e individual misto. A proposta do formato era muito bacana. Era uma fase de grupos baseada no ranking geral. Depois, baseada nos resultados, a gente fazia uma segunda fase de grupos mais equilibrada para depois fazerem os mata-matas e aí chegar ali na sua classificação final. Lembra que eu comentei do problema de que a caixa de som ficava longe dos campos? A gente tinha na programação 2 horas para fazerem 5 jogos acontecerem. 2 horas são 120 minutos. Isso dá 24 minutos para cada jogo. Normalmente quando a gente joga um jogo de até 21 pontos, ele leva em torno de 18 a 22 minutos. Então a gente fala que demora 20 minutos. Então tava um pouco apertado, mas a gente achou que não ia atrasar tanto. A primeira fase de grupo demorou 3 horas. E isso atrasou muito a programação, porque 3 horas e pouco, na verdade. A gente não consegue diagnosticar se isso foi porque as pessoas ficavam enrolando, se as pessoas ficavam tirando muita foto, se elas se distraíram. Fato é que aí atrasou, a segunda fase de grupo atrasou, o almoço mudou de horário, e o que era para ter acontecido em um dia, que eram as 2 fases de grupo, todos os mata-matas até o 3º e 4º lugar, aconteceu que a semifinal foi jogada para o dia seguinte, junto com o 3º e 4º, né? O dia seguinte era para ser só as finais, e era para ser final masculina, final feminina e final do misto, nessa ordem, para todo mundo assistir tudo. Aconteceu que as 3 finais foram simultâneas, porque teve que espremer toda a programação, né? Não bastasse o atraso dos jogos, na hora do almoço foi um caos completo, porque todo mundo foi almoçar ao mesmo tempo. Quando eu falo todo mundo, é coisa de 600 pessoas. Então formou uma fila enorme, as pessoas comeram pouco, elas tiveram que comer fora da lanchonete ali, todo mundo ficou insatisfeito, a comida não era muito gostosa, não tinha muita opção, basicamente era se você era vegetariano ou não, você ganhava uma comida A ou B, então você não tinha como escolher muita coisa. Foi um caos completo, e aí isso atrasou mais ainda. Só no final do dia que falaram, amanhã a alimentação vai ser primeiro homens, depois mulheres, depois convidados, sei lá, alguma coisa assim. Então precisou desse caos para entender que isso era necessário. Sendo que na Bélgica, 2 anos atrás, isso tinha acontecido. Primeiro era um grupo, depois era outro grupo e depois era um 3º grupo para ir comer, e não deu problema na Bélgica, né? Dessa vez deu, né? Muita gente ficou insatisfeita, muita gente ficou incomodada, e acho que foi isso, assim, tipo, desse dia. Só preciso ver aqui se tá gravando, porque eu tô realmente tenso de não tá gravando. Pera aí. Tá bom, tá gravando. Então, deixa eu ver aqui, a gente ajustou a programação, como IRF, né, como internacional, a gente ajustou. A Roundnet Grã-Bretanha ajudou em uma coisinha ou outra, mas teve isso, né? E, de novo, a gente foi com 2 duplas masculinas, 2 femininas, 2 mistas, todos jogando longe,
Então, quem estava torcendo para um estava longe do outro, a gente acabou se dividindo muito e no final dos contos o Brasil fez pouco barulho. Essa foi a real, esse foi um diagnóstico que a gente mesmo chegou lá, né? Então tinha pouca gente torcendo para as meninas numa hora, pouca gente torcendo para os meninos no outro. O misto sempre tinha um pouquinho mais de gente, né? Mas isso foi bem ruim, assim, né? Que mais aqui? Abertura, sistema de som. Todo dia de manhã, às 8 da manhã, a gente tinha uma reunião com os team managers, com os gerentes de times ali. Não achei muito eficiente, porque a maioria das coisas que a gente falava, a gente viu que não estava acontecendo, e 70% do que a gente falava mudava ao longo do dia por causa de atraso, né? Pra falar que não, o dia que melhor foi a reunião foi no penúltimo dia, porque já tava tudo cagado, todo mundo já viu o que não podia acontecer, e aí foi mais tranquilo, e já tinham mandado no WhatsApp, então assim, acho que poderia ter sido mais eficiente, poderia ter sido feito com mais calma, também era muito rápido, poderia ter a participação talvez dos capitães e não só os team managers. Então também faria um pouco diferente numa próxima, tá? Lembrando que essa ideia de team manager não tinha na Bélgica, foi uma implementação dessa vez. Então, por ter sido uma primeira vez, achei ok, achei que passou, mas por uma segunda vez acho que tem que melhorar bem. E no Brasil só eu ia, né? Eu basicamente ia lá para ouvir tudo que eu já sabia, porque eu estava em todos os grupos do WhatsApp, tanto da organização oficial quanto dos team managers, né, quanto da IRF, então eu ia lá só pra constar que eu ia, né. Que mais? Fase de grupo nos squads, por que eu escrevi isso? Finais individual, tá, lembrei. Bom, aí a gente fez alguns ajustes pro segundo campeonato, digamos assim, que era dos squads, a gente diminuiu a pontuação e aí nada atrasou, se atrasou, atrasou muito pouco, então deu super certo a parte dos squads. Inclusive, eu cheguei a dar uma ideia na IRF lá, do tipo, galera, por que quem perdeu só joga mais 2 vezes? Aí deram as justificativas, uma delas era por causa do tempo, e eu falei, mas eu acho que o tempo não faz sentido porque, como é um set só, vai ser rápido. E aí eu recebi uma resposta bem direta, e achei ok, me senti mal na hora, mas eu achei, depois pensando, falei, verdade, que foi, a gente já conversou, discutiu e essa é a decisão. Falei, tá certo, né? Eu falei que eu não ia participar dessa parte, tô aqui palpitando, tudo bem receber uma resposta dessa. Corta pro dia seguinte a minha ideia sendo posta em prática, porque, sei lá, não me vangloriando, mas acho que falta um pouco de jogo de cintura quem não é brasileiro, né? Já vou falar mais sobre isso, inclusive. Mas tudo bem, isso não. Dentro de tudo que aconteceu, isso daí é o de menos, né? Mas foi legal, porque aí todo mundo jogou até o final, todo mundo sabe sua posição final, diferente do Mundial de 2 anos atrás, que tem, tipo, 4 times em 15º, 8 times em 20º, dessa vez todo mundo tem uma posição definida, acho que isso é importante, né? Depois as finais do individual foram bem bacanas, acho que um nível de jogo muito legal, só deu europeu, né? Pra quem quer saber aí, a Suíça ganhou o misto com a Laura e o Félix, ganhou da Katie Pearson e do Kieran Rose. No feminino deu Áustria em cima da Alemanha, não lembro o nome das meninas, eu sei, não, foram as, não lembro, eu sei que quem perdeu foram as Stadlers. E no masculino deu Alemanha em cima do Canadá, não tivemos Estados Unidos na final do masculino nem do feminino. Eisendragen e Zima ganharam em frente a Etienne e Blake, né? Então acho que todos esses jogos devem ter no YouTube, vocês procuram, um nível bizarro de jogo, mas foi muito legal. E os europeus, eles sabem torcer, isso é muito bacana, né? Eles podem não ser um povo caloroso, como o brasileiro é, mas eles sabem torcer. E eu espero de verdade que os brasileiros tenham visto como é fazer uma festa na torcida. Não que a gente não saiba, mas a gente não fez lá, né? Tudo bem, tinha pouco pessoa, mas a nossa melhor torcida foi quando os suíços
conhecidos do Lucas e do Matias estavam torcendo pela gente, né? Enfim, mas isso daí eu vou falar mais pra frente. Que mais? Aí a gente tinha de jogo os squads, vamos lá. Deu Estados Unidos nos dois, no masculino e feminino. O feminino muito apertado contra a Alemanha, muitos 21-19, 22-20, mas acabou que 4 duplas ganharam e uma perdeu, então ficou 4-1. Mas podia ser tranquilamente um 3-2 para os Estados Unidos. Foi muito, muito apertado os resultados. E no masculino aconteceu aquilo que, quais são as chances, né? Nos 2 primeiros jogos a Alemanha ganhou, então ficou 2-0. Aí depois jogaram 3 jogos simultâneos e os Estados Unidos ganhou 2. E o jogo que faltava foi pro terceiro set e foi decidido ali no 21-19. Os Estados Unidos foi campeão, o Canadá ficou muito, muito perto de quebrar o que eu já posso chamar de hegemonia, uma vez que os Estados Unidos ganhou os squads da Bélgica e agora de Londres, né? Mas foi muito bom essa parte do evento, ver todo mundo ali junto, ver o pessoal celebrando e etc. Ver toda a festa da comunidade RoundNet. É algo único, assim, né? Muito, muito bacana mesmo. O que mais que eu anotei aqui durante o campeonato? Alimentação, fase de grupo, tá, isso daqui. Vamos falar de comunicação primeiro, né? Então, eu já falei sobre o WhatsApp. Não sei o quanto que todo mundo estava ciente de como ia funcionar, mas tinham vários grupos dentro de uma comunidade do WhatsApp. Foi a primeira vez que eu usei a comunidade do WhatsApp, né? E aí eles atualizavam tudo por lá. O site também estava sempre atualizado, né? Mas o panfleto ele foi impresso antes e aí, consequentemente, ele ficou atrasado, ficou desatualizado, né? É um risco, mas faz parte, né? Talvez deixar da próxima vez um sujeito a mudanças. Não lembro se tinha ou não. Tô até com ele aqui. Deixa eu ver se tinha. Não tem um sujeito a mudanças, tá? Então, esse é o panfletinho. Tem a Rafa aqui. Tem a Ali Foster atrás. Aqui tem um mapa. Vamos ver. Espero que vocês estejam vendo aí. Mas ó, aqui era a tal da fanzone. Aqui eram 2 campos. Aqui eram mais 2 campos. E aqui era o lugar de streaming, né? E aí as hospedagens eram aqui ou pra lá. Muito pra lá. Enfim, espero que tenha dado pra ver. Aí tinham 2 momentos de confraternização oficiais. O primeiro era... Vou até ler aqui porque não quero falar errado. Cadê? Aqui. É o Festa no Stag Hill. Não, mentira. Era... eles tiraram aqui, muito bom. Mas na programação original tinha festinha na piscina. Aí chegamos lá, a piscina estava interditada para manutenção. Até aí tudo bem. Só que não colocaram nada no lugar. Eu acho que tinham que ter oficialmente falado. Galera, não vai ter nada na piscina, mas vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não teve. E aí depois, na última noite, de sábado para domingo, teve a baladinha, né? Baladinha que estava prevista das 8 a 1 da manhã. Começou às 9, né? De última hora. Tá uma puta fila pra entrar. E o pessoal foi mandando no WhatsApp do tipo, o lugar lotou. E aí tinha muita gente falando, mas a prioridade não era dos atletas. Aí porque tinham convidados entrando. Então foi meio caos nesse sentido. E aí, para nossa boa surpresa, 00h15, 45 minutos antes de encerrar, eles encerraram a festa. A justificativa foi que tinha muita gente bêbada e que ia gerar uma multa para os organizadores do evento, ou seja, para a RoundNet Grã-Bretanha. Aí que eu falo da falta de jogo de cintura. Existem várias maneiras de você comunicar uma coisa muito ruim dessas. A pior delas é você parar a música, acender a luz e mandar a galera embora. Foi exatamente o que eles fizeram. Cara, pega o microfone, fala, pessoal, desculpa, aconteceu isso, a gente vai tomar multa e a gente não tem dinheiro para pagar, então eu vou pedir para vocês se retirarem, a gente vai tentar organizar alguma coisinha ali fora, na rua, para vocês continuarem, etc. Não, eles só tocaram todo mundo, resultado, ninguém saiu, todo mundo ficou cantando a mesma música que não sai da minha cabeça. Hey,
Hey baby, ha, I wanna know if you be my girl. Eu juro, eles cantaram umas 200 vezes em sequência, porque a gente foi sair de lá quase 40 minutos depois que expulsaram a gente. Ou seja, basicamente a hora que a festa ia acabar. E gritando, ou seja, fazendo maior barulho. O problema da multa não ia ser resolvido. A gente foi pra rua, continuou gritando na rua, podia dar outro BO. Então, assim, gestão de crise, nota -0, muito ruim. Pegaram o microfone, ficaram gritando pra sair. Foi muito feio, foi muito ruim. E nessa hora, eu me sentia, fazendo um desabafo pessoal, numa posição muito merda. Porque eu queria estar ali cantando, mas eu olhava pro cara da organização, olhava pra mais um ou dois caras da Internacional, e todo mundo com aquela de desespero, do tipo, precisamos tirar esse pessoal daqui. Eu fiquei sóbrio na hora e fiquei parado, do tipo, cara, não tenho o que fazer. Essa galera não vai sair. Eu não tava endossando o coro, apesar de querer muito. E fiquei lá. Conversei com um, conversei com outro, falei, e agora? Ah, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Um cara da Internacional pegou o microfone e falou, pessoal, por favor, vamos sair. Começou uma correntinha humana para tirar o pessoal. Eu até virava para alguns amigos brasileiros e falava, gente, finge que eu tô conseguindo conter vocês aqui. Aí eu falava, get out, get out. Aí os brasileiros olhavam para mim e falavam, tá bom, né? Mas assim, não tava dando, né? Eu não ia forçar ninguém a sair, muito menos meus amigos. Tanto que uma hora falaram assim, a gente saiu e falaram, a gente precisa sair daqui e ir pra rua, que a gente tava meio que na calçada ali, enfim. E aí eu falei pro meu amigo, eu não consigo nem tirar os brasileiros. Por que você acha que eu vou conseguir tirar quem não é brasileiro? E aqui, se eu tivesse no lugar dos brasileiros, eu estaria fazendo a mesma coisa, tá? Então assim, zero crítica pra quem ficou lá, quem não saiu, porque, cara, foi uma palhaçada, essa é a real, né? Então, não achei legal o jeito que conduziram, entendo a revolta de todo mundo, aprovo. Não, mas de novo, entendo pra caralho, faria a mesma coisa. Até falei palavrão, tava tentando evitar. Mas é isso, acho que do campeonato foi isso. Agora vou falar dos brasileiros. Então vou separar aqui em resultados, vou separar também em coisas que a gente fez, coisas em como foi durante, né? Então, primeiro, vou falar um pouquinho da organização prévia, como é que a gente fez, acho legal compartilhar isso. A gente, como ABR, decidiu coletar uma taxa de todo mundo que ia, fazendo estimativas sempre no pior cenário possível. Para vocês saberem, inicialmente era uma taxa de R$ 3.000 por atleta, que ia contemplar enxoval, inscrição, deixa eu abrir aqui a planilha que agora de cabeça tá muita informação, não tô conseguindo lembrar de tudo. Enxoval, inscrição, burocracias, taxas, que tinha taxas e acomodação, né? A gente decidiu que todo mundo ia dormir lá, ninguém ia pegar um hotel à parte, então R$ 3.000. Isso sem considerar nenhuma ajuda, tá? O que foi bom, porque a gente teve ajuda? Teve. A gente teve um patrocínio, a gente fez uma rifa, a gente vendeu uniforme, isso fez com que diminuísse muito esse valor de 3.000, porém, esse eu tinha que ter falado antes, mas como eu esqueci, vou falar só agora. Pouquinho antes do Mundial acontecer, a Grã-Bretanha virou e falou: existe uma taxa de 20% na hospedagem que não estava nos nossos cálculos. Então, tudo ficou mais caro para vocês que vão dormir aqui. Então, ainda bem que a gente fez a conta com o pior cenário possível, porque desses R$ 3.000 a gente conseguiu diminuir para 2.750, mesmo com um aumento absurdo na hospedagem. Para ter uma noção, o aumento em reais foi coisa de R$ 500 por pessoa ou mais, tá? Então, aqueles 3.000, se a gente já soubesse da informação final, seria 3.500. Então, basicamente, a gente conseguiu reduzir de 3.500 para 2.750. A gente conseguiu quase R$ 1.000 por pessoa em patrocínio, venda, rifa, etc.
Então você que está assistindo esse vídeo provavelmente ajudou. Muito obrigado. Se não ajudou, ajuda na próxima. Então beleza, a gente recolheu essa taxa e a gente organizou tudo. A BR organizou o enxoval, quem ia fazer o design, quem ia produzir. A gente fez com várias marcas, né? Vários fornecedores diferentes, inclusive o fornecedor da camisa de jogo. A gente não gostou muito do resultado final do tecido, ficou com muita coisa desfiando. Já é um feedback que eu já dei para eles, né? Acho que faz parte. Eles já fizeram várias camisas de round net, nenhuma deu esse problema. Então acontece, né? A gente não vai parar de fazer coisas com eles porque eles são muito ponta firme. Apesar de alguns atrasos ali, a gente sabia que podia acontecer. Mas a gente recebeu tudo isso, todos esses itens, né? Então o enxoval tinha 3 camisas de jogo, 2 camisas de algodão, uma jaqueta, uma calça, um óculos estilo Juliette, tipo esse daqui, pra gente fazer bagunça lá. Tinha um porta-copo, tinha uma pulseirinha do Brasil. Então tinham vários elementos, tinha adesivos que a gente queria levar pra lá pra trocar, tinha uma sacola, uma eco bag, pra dar de presente, enfim, pra marcar pro Brasil fazer barulho lá, né? Então a gente organizou tudo isso, organizou em kits, entregamos esses kits para todos os atletas e nós da ABR levamos os kits das 7 pessoas que moram fora do Brasil, né? O Max, a Rafa, o Lucas, o Matias, o outro Rafa, a Marina e o Danilo. Então com isso a gente precisou despachar mala, esse valor também entrou na conta do Mundial. Então assim, esse valor que a gente arrecadou serviu para todas essas questões burocráticas também, né? Então acho que foi uma organização bem feita, né? Fiquei bem à frente da parte financeira. Um motivo que a gente precisa abrir um CNPJ logo é que tudo isso foi nas contas pessoais do pessoal da BR. Então isso não é o ideal, né? Mas deu certo, né? E acho que tirando realmente esse problema com a camisa de jogo, todo o resto do enxoval ficou muito legal. Pausa agora para falar dessa camisa que eu tô vestindo, que é a camisa dos meus amigos mexicanos, dos Salmones Nucleares. Não sei se dá pra ver, mas é uma camisa muito bonita, que eu ganhei lá, né, que eu troquei com a minha dos Castores, e que na verdade é uma das coisas mais legais do Mundial, que é essa conexão com outros países, essas trocas e etc, né? Vamos lá, o que mais? Anotei aqui. Vamos falar de resultado, tá? Não, primeiro a gente fez uma pré-eleição, né? Eu organizei uma pré-eleição, assim como organizei na Bélgica. Eu acho que é sempre legal ter uma fala inicial para o pessoal ficar na pilha e tudo mais. E assim como foi feito na Bélgica, com a ajuda do Kim, muito obrigado, Kim. A gente preparou um vídeo com os familiares dos atletas. Algumas pessoas choraram, outras se emocionaram, outras ficaram felizes, outras eram um tchutchuquinho do papai ou tesouro da mamãe. Não vou falar quem que é esse, Zerbete. Mas foi muito engraçado, muito legal, muito emocionante. Depois fizeram uma homenagem pra mim, fiquei muito feliz, né? Vídeos que eu recebi ali de pessoas muito importantes, né? Falando sobre a minha participação no Roundnet brasileiro. E aí depois dessa pré-eleição a gente foi dormir, ou ficou lá mesmo tomando umas, e no dia seguinte tinha os jogos, né? No individual masculino, acho que a gente ficou dentro da nossa expectativa ali. Pegamos um lugar intermediário na tabela, intermediário um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver aqui se eu tenho exatamente a posição final, tá? Tô abrindo aqui, não deixei isso preparado, peço perdão. Mas basicamente foi o Danilo e o Zancan e o Vitor Hugo e o Nicolas, né? Essas foram as duplas masculinas. Espero que tenham se divertido bastante, espero que tenham gostado. A gente ficou em 70 e 71, tá? Intermediário não, a gente ficou bem abaixo ali, porque eram de 79 duplas. Mas acho que dentro da nossa estratégia, que a gente não levou as duplas mais fortes no masculino, acho que são resultados interessantes. A gente ficou à frente de alguns países, da Indonésia, da Letônia, de Hong Kong, do Egito e da Polônia,
né? Considerando que todos os outros países levaram seus melhores times, né? A gente deu canseira para alguns times, acho que foi bem bacana. Então, só como comparação, o México foi em 68 com a sua segunda dupla, o Chile ficou em 64 com sua segunda dupla, a Colômbia ficou em 67 com a sua melhor dupla, né? O México também ficou em 59 e a outra dupla do Chile, essa foi bem, ficou em 37, que aí sim é a melhor dupla do Chile, né? Então, acho que para nossa estratégia são resultados super ok, super bons, né? Agora vamos para o feminino individual. A gente foi com aí sim duas duplas já consagradas no Brasil, Barreira e Cachal. Barreira é Regiane e Isa, que ficaram em 50. E Cachal, que é Caixinhos e Aleixo, que ficou em 41, né? Aqui já conversei com as meninas sobre isso. Regiane e Isa não conseguiram fazer uma primeira fase de grupo boa, que fez com que elas caíssem em um grupo muito abaixo, né? Tanto que elas ganharam muitos jogos de maneira muito fácil depois da primeira fase de grupo, justamente porque aquele não era o nível delas. Elas tinham que estar num nível acima de jogo, porém, como não foram bem na primeira fase de grupo, acabaram pegando confrontos mais fracos. Já Aleixo e Caixinhos foram melhor na primeira fase de grupos, o que permitiu que elas jogassem jogos mais equilibrados, e aí elas ficaram em 41, no total de 66, né? Então, acho que também bons resultados. Ficamos à frente aí de vários países dessa vez, né? Noruega, México, Egito, Letônia, Finlândia, México, Austrália, enfim, vários. Pegando novamente aqui os sul-americanos, nossa melhor dupla sul-americana foi uma dupla chilena em 30, depois outra dupla chilena em 35, e aí logo em seguida vem o nosso Brasil em 41, né? E vamos para o misto. O misto a gente tinha a nossa dupla mais forte, que a gente sabia, que era a dupla Rafa e Rafa, né? No total eram 57 duplas, a dupla Verônica e Henrique ficou em 54. A gente sabia que ia ser uma tarefa muito difícil para eles. Eles ficaram ali à frente da República Tcheca, Luxemburgo e do Egito. Tiveram uma primeira fase de grupo muito difícil, depois na segunda fase de grupo conseguiram ganhar alguns jogos, e a gente sabia que isso poderia acontecer. A Colômbia, por exemplo, ficou em 50, né? O México em 51, então ali os mistos ficaram mais abaixo dos países sul-americanos, né? Outro México em 43, Chile em 41, vamos subindo aqui. A gente também tem outro Chile em 29, e aí a gente chega no nosso Brasil, ficou em 20º de 57. Por muito pouco a gente não fica ali nos 16 primeiros, por muito pouco, né? Por literalmente 2 pontos de diferença. E aí a gente acabou caindo ali entre 17 e 24 e a gente terminou na 20ª posição. Também dentro do esperado, era algo que já estava projetado. Inclusive, aqui atrás eu tinha ali um top 30 pro feminino, a gente ficou em 41, top 60 pro masculino, a gente ficou em 70, e top 25 pro misto, a gente ficou em 20. Então, dentro ali do esperado, o misto, né? E aí, os squads, a gente foi com 5 duplas masculinas totalmente diferente dos individuais, né? Então, Pedrão e Gu, Zerbete e Ale, Luiz e Renan, Lucas e Matias, Eric e Max. No feminino, as meninas repetiram, então foi de novo Regiane e Isa, Aleixo e Caixinhos. A Rafa, que jogou o misto, jogou com a Karina. A Thay jogou com a Rafa Serra e a Marina jogou com a Vânia, e a Verônica ficou de reserva, né? No masculino, as reservas eram o Rafael, que jogou o misto, com o Nicolas. Eu acho que a gente fez uma primeira fase de grupos muito interessante dos dois lados, tá? Tanto no feminino quanto no masculino. Deixa eu abrir aqui para ver se tem algum resultado interessante para compartilhar. No masculino, a gente ganhou da Finlândia e do Egito. A gente com vários placares apertados na Dinamarca, Suécia, e a gente enfrentou os Estados Unidos, que foi muito legal, né? No feminino, a gente enfrentou... Cadê? Perdi aqui. Cadê o Brasil? Aqui. A gente ganhou da Letônia, perdeu da Espanha, da Bélgica e do Canadá.
E aí na segunda fase de grupos, todo mundo foi pro que a gente chamou de grupos prata. E aí aqui o Brasil feminino ganhou da Finlândia, ficou muito perto de ganhar do Chile, muito perto mesmo. A gente perdeu 2 sets de 17-16, né? E aí no mata-mata, falando do feminino, a gente enfrentou de cara o Chile e de novo perdemos no detalhe por muito pouco mesmo. E depois encerramos a nossa participação ganhando de Hong Kong, do Japão e da Polônia, ficando em 17º. Já os homens, na segunda fase de grupos, a gente perdeu para todo mundo, para Bélgica, para Dinamarca, para Taiwan e para Holanda. Muitos resultados apertados, né? Então, ó, só para ter um exemplo aqui, teve 3 17-16 que a gente perdeu. Teve um 16-14 que a gente ganhou. Teve um 15-13 que a gente perdeu. Então, assim, muito apertado. E aí no mata-mata a gente pegou de cara a Dinamarca pela terceira vez e perdemos novamente. Dessa vez foi por muito pouco mesmo, não é modo de dizer. Depois a gente ganhou de Hong Kong, perdeu para o Japão em outro confronto apertado. E aí a gente foi ter o que acho que foi o melhor jogo possível que poderia, que foi contra o Chile. E a gente ganhou do Chile de 3-2 num ace do Luquinhas. E aí a gente perdeu para a Noruega e ficamos em 22º. Né? Então as meninas ficaram em 17 e os meninos em 22, tá? Esses daqui foram os resultados, só para vocês terem a noção. Depois tem o site, tem todos os resultados ali para quem quiser ver com mais detalhe, tá? Vou falar aqui que nesse jogo do Chile tive um comportamento não muito adequado para alguém que estava na minha posição. Provoquei o dito cujo do Chile, que não prefiro não falar o nome, que todo mundo sabe quem é. Chamei ele de perdedor, porque ele estava sendo um péssimo perdedor. Depois ele veio apontar o dedo na minha cara, eu virei e falei, então me desculpa. Ele não quis aceitar minha desculpa e ainda falou, eu sou amigo de todos seus amigos, e eu fiquei rindo porque ninguém gosta dele. Falei depois com um chileno sobre o ocorrido. Unânime que a atitude não foi legal da minha parte, mas que ele também errou e que tá tudo certo, continuo amigo dos meus amigos chilenos, isso que importa, e esse cara eu quero mais é que continue jogando, porque ele é um ótimo jogador, tá? Quero que os brasileiros continuem ganhando dele. Vamos lá. Durante o campeonato, o que aconteceu? Eu era o único team manager, centralizei muito as coisas, faço meia culpa nisso, fiquei muito exausto, fiquei falando várias vezes, não vou cuidar disso e cuidava. Cuidei das vendas, cuidei das redes sociais, não em postar, mas na organização, cuidava das informações, cuidava de muita coisa e acabei não delegando. Isso me sobrecarregou bastante, me deixou bastante cansado, bastante estressado. Acho que me irritei com muitas pessoas, peço desculpa. Mas acho que para um próximo a gente precisa ter mais pessoas ajudando nessa questão, né? Acho que a gente precisa também ter uma organização melhor antes de sair do Brasil, pensando no evento em si, e não só em treino, em campeonato ou em enxoval, né? Então acho que faltou um pouco disso, tá? Acho que teve um determinado momento que eu peguei a caixa de som, comecei a tocar e alguém falou assim, finalmente essa caixa de som tá tocando. Aí eu até falei assim, eu preciso fazer tudo aqui, né? Então acho que às vezes faltava um pouco da proatividade das pessoas, né? Posso falar isso tranquilamente. Acho que as pessoas da própria ABR senti um pouquinho dessa falta de proatividade. Porém, uma coisa que eu fiquei refletindo é que, cara, eu era um dos poucos vivendo aquilo pela segunda vez. E tinha muita gente vivendo aquilo pela primeira vez. Eu acho que inconscientemente eu não queria encher o saco de ninguém pra trabalhar. Então acho que acabei puxando muita coisa pra mim, me sobrecarregou, fez minha experiência ser um tanto quanto diferente. Mas acho que se as pessoas que estavam lá realizando um sonho ficaram felizes, acho que pra mim tudo bem, tá? Acho que pros próximos a gente vai evoluindo, vai aprendendo e vai melhorando em todos os aspectos, né? Faltou muito planejamento de rede social. A Nalu foi lá tirar foto, mas a gente não fez um briefing direito, não tinha uma pessoa que encabeçasse isso.
Aí quem poderia encabeçar isso estava jogando, então tudo errado. Acho que faltou. Faltou. E aí a gente acabou tirando poucas fotos oficiais do time do Brasil, mas a gente tem muitas fotos de jogo e acho que tudo bem. Acho que tá ótimo. Acho que a foto que eu vi do squad feminino, a foto que eu vi do squad masculino tão lindas. É claro que os individuais talvez ficaram sem algumas fotos, peço desculpas do fundo do coração, mas espero que todo mundo tenha aproveitado nesse sentido, né? Nossa torcida não é organizada, nossa torcida é uma bagunça, a gente não tem canto de torcida, a gente não tem jargão, a gente não tem canto para nenhuma dupla. A gente viu lá que os países de fora, principalmente os europeus, tem canto para as duplas, tem 1 milhão de rituais. Eu acho que a gente tem muito a aprender com isso, porque eu particularmente acho muito legal, né? E acho que com a lição para todo mundo que foi lá e ficou, caramba, é assim que se torce nesse esporte, né? Acho que se botar um monte de brasileiro num estádio de futebol, a gente sabe dar show. Mas acho que ali no campo do Roundnet a gente meio que só sabe gritar vamos e vibrar, né? Acho que a gente pode criar aí um setor dentro do Roundnet brasileiro de criar como torcer, né? Aqui fica uma crítica para todos os jogadores, para o time Brasil como um todo. Isso eu me incluo, porque eu também faço parte. Eu acho que a gente não foi um time de verdade no começo. Acho que cada um fazia as coisas no seu tempo. A gente não respeitava o horário dos combinados, a gente atrasava tudo, tanto em combinados nossos quanto coisas do campeonato. A gente não tomava café junto, a gente não almoçava junto, a gente ia em bloquinhos. Eu sei que é difícil movimentar 30 pessoas de uma vez, mas, pô, quantas vezes a gente não chegava no refeitório com mais 2, 3 e via uma mesa só de canadenses, só de franceses, só de austríacos, e a gente chegando tudo picado. Mesmo na hora de aquecer para os jogos, a gente chegava frio, a gente perdeu, acho que, muito jogo porque a gente chegou sem estar preparado, a gente cruzou o oceano para jogar e acho que a gente não se preparou no dia ali para jogar. A gente foi fazer isso só no último dia, depois de um esporro que eu dei no time masculino, né? E aí sim eu vi todo mundo como time mesmo aquecendo e tudo mais. Acho que as meninas fizeram isso melhor desde o começo, mas acho que também dava para ser melhor ainda. Acho que a gente sempre tem que buscar melhorar, né? Então acho que a minha análise ela é bem fria nesse sentido. Eu acho que a gente precisava ser mais time, né? E com todo mundo mesmo, né? Acho que a resenha de madrugada a gente é muito bom. E aí acho que 8, 7 da manhã, quando tem que estar pronto pro jogo, a gente também tem que ser bom, né? E não só 3 da manhã bebendo na cozinha da hospedagem, né? Acho que esse é um grande resumão. Não faço ideia de quanto esse vídeo tem. Deixa eu ver se ele tá gravando. Ele está gravando. Então acho que eu passei um pouco da minha percepção sobre tudo. Pro futuro, eu queria muito que em algum momento o Brasil sediasse um evento internacional, seja um latino-americano, um pan-americano ou um mundial. Só que eu acho que o mundial a gente não está pronto ainda. Já fica aqui a minha impressão sobre isso. Eu acho que a gente tem que se planejar para 2028 ou 2030 sediar o mundial. Acho que a gente não tem pessoas o suficiente para organizar o mundial, porque a gente ainda só tem atleta, né? Eu, Alex, acho que somos os primeiros a sair do posto de atleta e continuar no esporte, né? Se a gente for organizar um mundial daqui 2 anos, por exemplo, não dá pra Isa ficar responsável pelas redes sociais, porque ela tem que jogar. Não dá pro... O Zancan pode, o Zancan já vai parar de jogar, porque ele é ruinzinho. Mas não dá pro Ale sair do posto de jogador e vir pro lado aqui de organização, ajudando na parte de infraestrutura, por exemplo. Não dá. Então a gente precisa de mais gente. A gente precisa de mais gente no esporte, a gente precisa de mais pessoas em nível intermediário, iniciante, avançado. A gente precisa crescer esse esporte para poder sediar esses grandes eventos, né? E já fica aqui uma última ideia, acho que em primeira mão. Falei isso só com minha terapeuta até agora.
E antes de eu publicar esse vídeo, eu vou falar com a Nath também sobre, que acho que eu vou sair da IRF. Eu acho que eu preciso concentrar ainda muitos dos meus esforços no Brasil. Também não quero saber muita coisa de Latinoamérica. Acho que a gente precisa de pessoas para assumirem essas funções, tanto brasileiros responsáveis por informações da América Latina, quanto sul-americanos responsáveis para estar na IRF. Então acho que, contra todo o que eu vinha falando nos últimos meses, esse Mundial me abriu o olho para algumas coisas e acho que ainda vou dedicar bastante do meu tempo com o Brasil, não necessariamente com a BR, mas sim com a BR também, mas com o Brasil como um todo. Tá bom? Então fica aqui meu relato. Obrigado para você que não tem mais o que fazer da vida e ficou assistindo até agora. Vamos fazer esse esporte crescer. Eu tô muito feliz e acho que depois desse vídeo, acho que agora eu consigo de fato olhar para trás e curtir todo o campeonato, que eu acho que eu precisava tirar tudo isso de dentro de mim para realmente conseguir curtir. E só uma última palavra que eu tenho aqui: Santos!